Existe uma pergunta que muita gente já fez para si mesma em algum momento, geralmente num momento de honestidade silenciosa, depois de perceber que voltou para uma situação que havia prometido deixar para trás. Como eu fui parar aqui de novo? Pode ser uma relação que terminou e recomeçou várias vezes. Um padrão com o dinheiro que se repete a cada ciclo. Uma dinâmica no trabalho que parece reproduzir o que sempre houve. Uma forma de se relacionar consigo mesma que a pessoa reconhece como velha, mas que aparece de novo. E junto com o reconhecimento, vem uma mistura de frustração, de vergonha e às vezes de resignação. Como se voltar para o mesmo lugar fosse prova de que não tem jeito. Mas voltar para o mesmo lugar não é fraqueza. Não é falta de inteligência. Não é burrice emocional. É o funcionamento de um sistema muito mais antigo e muito mais poderoso do que qualquer decisão consciente que a pessoa possa tomar. E entender como esse sistema funciona de verdade, não apenas superficialmente, é o que abre uma saída que a força de vontade sozinha nunca abre. A psicologia contemporânea tem um nome para esse fenômeno: compulsão à repetição. O termo foi cunhado por Freud no início do século XX, mas foi refinado e aprofundado por décadas de pesquisa subsequente. A ideia central é que o ser humano tem uma tendência a repetir padrões emocionais, relacionais e comportamentais que foram criados cedo na vida, mesmo quando esses padrões causam sofrimento. Não porque seja masoquismo, mas porque o sistema nervoso busca o familiar, e o familiar, por mais doloroso que seja, é registrado pelo cérebro como seguro. Isso precisa ser entendido em profundidade. Seguro, para o sistema nervoso, não significa bom. Não significa saudável, não significa que não dói. Significa conhecido que o sistema sabe como responder porque já respondeu antes. E o cérebro, que é uma máquina de sobrevivência, prefere o previsível doloroso ao imprevisível desconhecido, porque o desconhecido representa a ameaça, e a ameaça é o que o sistema nervoso trabalha para evitar acima de tudo. Existe um conceito desenvolvido pelo neurocientista Joseph Ledoux que ajuda a entender por que esses padrões são tão difíceis de mudar: o condicionamento do medo. Experiências emocionalmente intensas, especialmente as ocorridas na infância, quando o sistema nervoso ainda está em formação, deixam marcas que são processadas pela amígdala, a região cerebral responsável pela detecção de ameaças. Essas marcas criam respostas automáticas. Certas situações, certas dinâmicas, certos tipos de pessoas ativam um sistema de alerta ou um sistema de atração que opera muito mais rápido do que o pensamento consciente. É por isso que a pessoa pode saber racionalmente que uma relação não é boa para ela e ainda assim sentir uma atração poderosa em direção a ela. É por isso que pode perceber, intelectualmente, que um padrão está se repetindo e ainda assim se encontrar dentro dele antes de ter conseguido processá-lo. Não é contradição entre o que sabe e o que faz. É a diferença de velocidade entre o sistema emocional, que responde em milissegundos, e o sistema racional que leva segundos ou minutos para processar a mesma situação. O emocional já tomou uma direção antes de o racional ter a chance de opinar. Mas há uma camada ainda mais profunda que precisa ser nomeada: o papel do apego. A teoria do apego, desenvolvida pelo psiquiatra britânico John Bowlby e expandida por Mary Ainsworth, mostra que os padrões de conexão que a criança desenvolve com seus cuidadores primários se tornam um modelo interno de trabalho, uma espécie de mapa relacional que o sistema nervoso usa para navegar todas as relações subsequentes. Esse mapa não é escolhido, é construído a partir da única referência disponível no período mais formativo da vida. Se o cuidado que a criança recebeu foi inconsistente, o mapa que foi construído diz que amor e ansiedade andam juntos, que conexão exige vigilância constante, que nunca se sabe quando a aprovação vai desaparecer. E a pessoa adulta, sem perceber, vai buscando relações que confirmem esse mapa, não porque goste de sofrer, mas porque é o único mapa que tem, porque o desconhecido de um amor estável e previsível, que nunca foi experimentado, parece mais assustador do que o familiar da ansiedade relacional que sempre conheceu. Me conta aqui nos comentários. Você reconhece algum padrão relacional que se repete na sua vida mesmo depois de você ter prometido para si mesma que seria diferente? Eu leio cada comentário.
Se o cuidado foi controlador ou crítico, o mapa diz que amor é vigilância, que é preciso sempre se ajustar, se diminuir, ser o que o outro precisa para continuar sendo amada. E a pessoa adulta vai se sentindo mais confortável em relações onde precisa se esforçar para ser aceita do que em relações onde a aceitação é simplesmente oferecida. A aceitação fácil parece suspeita. A que precisa ser conquistada parece familiar. E familiar, como já vimos, é o que o sistema nervoso busca. Se o cuidado foi ausente ou negligente, o mapa pode dizer que não se pode depender de ninguém, que pedir é inútil ou perigoso, que a única segurança é a autoconfiança completa. E a pessoa adulta vai se isolando nas dificuldades, recusando o apoio que genuinamente existe, repetindo a solidão que conhece porque é a única forma de relação com que seu sistema nervoso sabe operar. Existe também algo sobre o que os pesquisadores chamam de esquemas cognitivos que aprofunda essa compreensão. Jeffrey Young, psicólogo americano e criador da terapia do esquema, identificou padrões de crenças e percepções formados na infância, que moldam como a pessoa interpreta a realidade e como age nela. Esquemas como abandono, privação emocional, desconfiança, submissão, autossacrifício. Cada um desses esquemas cria uma lente através da qual a realidade é percebida e uma forma automática de responder a ela. E como a lente é invisível para quem a usa, a pessoa não percebe que está interpretando a realidade através dela. Ela acha que está simplesmente vendo as coisas como são. É por isso que duas pessoas na mesma situação objetiva podem ter experiências completamente diferentes. Uma sente abandono, onde a outra sente liberdade. Uma sente controle, onde a outra sente um limite respeitoso. Não porque uma esteja certa e a outra errada, mas porque estão lendo a mesma situação através de mapas diferentes, construídos em histórias diferentes. E o mapa de cada uma foi construído para fazer sentido da realidade que existia quando foi criado, mesmo que não faça mais sentido da realidade que existe agora. Há também algo sobre o papel do corpo nesse processo de repetição que é fundamental entender. Bessel van der Kolk, psiquiatra e pesquisador do trauma, mostra que experiências emocionais intensas ficam armazenadas no corpo como estados somáticos, padrões de tensão, de contração, de resposta fisiológica que são ativados quando a situação atual lembra, mesmo que vagamente, a situação original. A pessoa não pensa no passado. O corpo o revive. E essa revivência corporal cria uma atração ou uma rejeição que parece surgir do nada, mas vem de muito longe. O reconhecimento de que os padrões têm origem é ao mesmo tempo aliviante e desafiador. Aliviante porque retira a dimensão moral do problema. Não é fraqueza, não é burrice, não é falta de amor próprio. É um sistema operando com um mapa que foi dado. Desafiador porque levanta uma pergunta real. Se não foi fraqueza que criou o padrão, força de vontade também não vai ser o que vai mudá-lo. O que muda padrão é outra coisa. É experiência, é relação. É a construção, devagar, de um novo mapa que oferece uma alternativa ao único que existia. E é importante dizer aqui algo sobre o tempo que esse processo leva. O mapa relacional foi construído ao longo de anos, em múltiplas experiências repetidas no período mais formativo da vida. Não se reconstrói num fim de semana de workshop, num curso online, numa leitura de autoajuda, numa decisão tomada num momento de clareza. Reconstrói-se em experiências relacionais novas, que são suficientemente seguras para que o sistema nervoso arrisque um padrão diferente, que são suficientemente consistentes para que o novo mapa comece a parecer tão real quanto o antigo, e que são suficientemente repetidas para que o novo caminho neural se torne mais forte do que o antigo. Existe algo sobre a forma como os padrões se tornam invisíveis para quem está dentro deles que é fundamental entender. O mapa relacional que foi construído na infância não aparece como mapa, aparece como realidade. A pessoa que cresceu num ambiente em que amor exigia performance não pensa: estou usando um mapa que diz que amor exige performance. Ela simplesmente vive como se amor exigisse performance, como se isso fosse um fato sobre como o mundo funciona e não uma interpretação construída a partir de uma história específica. E enquanto o mapa é invisível, ele não pode ser questionado.
A psicóloga Mary Main, da Universidade da Califórnia, desenvolveu um instrumento de avaliação chamado Adult Attachment Interview, que mede não apenas o tipo de apego de um adulto, mas a coerência da narrativa que esse adulto constrói sobre sua própria história. O que ela descobriu foi revelador. O que mais previa o padrão de apego de um filho não era o que os pais tinham ou não tinham feito, mas a capacidade dos pais de contar sua própria história de forma coerente e integrada. A consciência da história, a capacidade de olhar para ela com clareza e com emoção, ao mesmo tempo, protegia as gerações seguintes. Isso significa que não é necessário ter tido uma infância perfeita para criar padrões de apego seguros. É necessário ter processado, em alguma medida, o que a infância foi. E esse processamento, essa capacidade de contar a própria história de forma que ela faça sentido, com as partes difíceis incluídas, é exatamente o que o trabalho de desenvolvimento emocional apoia. Não reescrever o passado, integrá-lo de forma que deixe de ser uma força que opera de trás, invisível, puxando os comportamentos do presente. Há algo sobre o conceito de repetição como tentativa de resolução que oferece uma perspectiva diferente sobre o motivo pelo qual os padrões se repetem. Freud observou que a compulsão à repetição não é apenas um retorno ao passado, é uma tentativa, ainda que inconsciente, de resolver o que ficou sem resolução. A criança que cresceu num ambiente imprevisível repete relações imprevisíveis porque há uma parte do sistema que ainda está tentando encontrar uma forma de fazer funcionar o que nunca funcional, de resolver o que nunca foi resolvido, de obter o que nunca foi dado. Essa perspectiva muda como se entende a repetição. Não é apenas o sistema operando no piloto automático. É o sistema ainda buscando uma saída para algo que ficou em aberto. E essa busca, por mais disfuncional que possa parecer de fora, tem uma lógica interna. Tem uma intenção mesmo que inconsciente. E quando se reconhece essa intenção, quando se honra o que o sistema estava tentando encontrar, algo pode começar a mudar. Não imediatamente, não de forma dramática, mas de uma forma que tem profundidade suficiente para durar. Existe também algo sobre a vergonha e a repetição de padrões que precisa ser nomeado diretamente. A vergonha de voltar para o mesmo lugar frequentemente agrava o ciclo em vez de interrompê-lo, porque vergonha cria isolamento, e isolamento remove exatamente o que poderia ajudar: conexão relacional segura, espaço para processar, apoio de alguém que não julgue. A pessoa que se envergonha de seu padrão tende a escondê-lo, a não pedir ajuda, a tentar resolvê-lo sozinha com força de vontade, que é exatamente a ferramenta que não funciona para esse tipo de mudança. Brené Brown, pesquisadora de vergonha da Universidade de Houston, identificou que vergonha prospera no silêncio, que o que a dissolve não é a crítica nem o julgamento, mas a empatia, a experiência de ser ouvida por alguém que também reconhece a humanidade do que está sendo compartilhado. Isso não significa que a pessoa precisa contar para todo mundo o que está vivendo. Significa que encontrar um espaço, seja em terapia, seja com uma pessoa de confiança, seja num grupo de desenvolvimento onde a história pode ser contada sem o peso do julgamento, é uma das condições mais importantes para que a mudança seja possível. E há algo sobre a diferença entre o padrão e a pessoa que é importante dizer com clareza. A pessoa não é o padrão. O padrão é uma resposta adaptativa que foi construída em algum momento para lidar com condições específicas. Foi inteligente quando foi criada, funcionou de alguma forma quando foi necessária. Mas a pessoa que está lendo isso agora não é definida pelo padrão que repete. É alguém que tem um padrão que pode ser entendido, que pode ser transformado, que pode deixar de ser a única opção disponível. Essa distinção, por mais simples que pareça, é o começo de uma relação diferente com a própria história. Existe também algo sobre o papel dos relacionamentos afetivos na reativação de padrões, que é especialmente importante nomear. Os relacionamentos íntimos são os contextos que mais poderosamente ativam o sistema de apego. É na intimidade, quando as defesas estão baixas, quando a proximidade emocional aumenta, que os padrões mais antigos emergem com mais força. É por isso que uma pessoa pode parecer completamente diferente nos relacionamentos românticos do que em outros contextos. Pode ser emocionalmente competente no trabalho e repetitiva nas relações amorosas. Pode ser generosa com amigos e difícil com parceiro.
Não porque seja hipócrita, porque o sistema de apego tem gatilhos específicos. A proximidade emocional profunda ativa os medos mais antigos, de ser abandonada, de não ser suficiente, de ser controlada, de ser decepcionada, de perder a si mesma na relação. E o sistema nervoso, ao detectar a ativação desses medos, lança a mão das estratégias que aprendeu cedo: fechar, atacar, agradar, fugir. Cada uma dessas estratégias foi adaptativa em algum momento. Cada uma protegeu de algo que era real. E cada uma se torna um obstáculo quando o contexto mudou, mas a estratégia não acompanhou. Há algo sobre a diferença entre os relacionamentos que ativam padrões e os que os transformam que ajuda a entender o que buscar no caminho de mudança. Relações que apenas ativam padrões são aquelas em que a dinâmica antiga se repete, o familiar é encontrado, a estratégia antiga é ativada, o ciclo gira. Relações que têm potencial transformador são aquelas em que há segurança suficiente para que a estratégia antiga seja ativada e, ao mesmo tempo, haja uma resposta diferente da que o sistema previa. Essa diferença entre o esperado e o recebido é o que cria a possibilidade de atualizar o mapa. Existe algo sobre a construção gradual de tolerância e intimidade que é o coração do processo de mudança relacional. Para quem o mapa diz que proximidade é perigosa, a intimidade em doses pequenas e seguras vai sendo tolerada e depois apreciada. Para quem o mapa diz que dependência é fraqueza, aprender a pedir pequenas coisas e receber sem desmoronar vai ensinando ao sistema que dependência saudável é possível. Para quem o mapa diz que o amor sempre vai embora, permanecer em relações que permanecem vai oferecendo um dado diferente ao sistema nervoso. Cada um desses movimentos é pequeno, todos são reais. Tem algo sobre o papel da narrativa na mudança de padrões que Jeffrey Young, criador da terapia do esquema, chama de reconstrução da história de vida. Quando a pessoa consegue contar sua própria história de uma forma que inclui as dificuldades sem ser dominada por elas, que reconhece os padrões sem se identificar completamente com eles, que honra o que foi necessário sem precisar que tenha sido diferente. Algo muda na relação com o passado. O passado deixa de ser uma sentença e passa a ser um contexto. E um contexto pode ser entendido, pode ser integrado, pode deixar de determinar o futuro de forma tão direta. E existe algo sobre o ritmo da mudança que é importante aceitar. Ela não é linear. Há períodos em que parece que o padrão antigo perdeu força, em que a pessoa age de formas diferentes e se sente mais livre. E há períodos em que um estressor novo, uma perda, uma transição, uma relação intensa, traz o padrão antigo de volta com uma força que parece ter apagado todo o progresso. Mas o progresso não desapareceu. O sistema nervoso, sob estresse, tende a regredir para o que é mais automatizado e depois que o estresse cede, o novo padrão pode retornar muitas vezes mais forte do que estava antes da regressão. Existe uma última coisa sobre o padrão de repetição que muda tudo quando é compreendida. O padrão não define o futuro, define o ponto de partida. E pontos de partida podem ser trabalhados, podem ser entendidos, podem ser transformados em contexto de onde a pessoa veio em vez de sentença sobre onde vai. E essa transformação, que começa no entendimento e se consolida na experiência, é o trabalho mais profundo e mais valioso que qualquer pessoa pode fazer por si mesma. Não porque apaga o passado, mas porque libera o futuro da obrigação de repeti-lo. Há também algo sobre o que significa começar esse trabalho agora, independentemente de há quanto tempo o padrão se repete, que precisa ser dito. Não existe um ponto em que é tarde demais. Não existe um número de repetições depois do qual o sistema nervoso não pode mais aprender. A neuroplasticidade não tem prazo de validade. O sistema nervoso continua sendo capaz de aprendizado emocional ao longo de toda a vida. O que muda com o tempo não é a capacidade de mudança, é a espessura do caminho antigo que ficou mais bem percorrido com as repetições, e caminhos mais bem percorridos levam mais tempo para serem substituídos, mas podem ser. Existe um ponto sobre a relação entre autoconhecimento e repetição de padrões que é frequentemente mal compreendido. O autoconhecimento, por mais valioso que seja, não quebra automaticamente o padrão. A pessoa pode saber exatamente o que está acontecendo. Pode nomear o esquema,
pode traçar a linha entre a experiência de infância e o comportamento atual e ainda assim se encontrar repetindo. Isso não é falha do autoconhecimento, é a evidência de que o padrão opera num nível que o conhecimento intelectual não alcança completamente. O que o autoconhecimento faz é criar a condição para que outras intervenções, especialmente as experienciais e relacionais, possam ser mais intencionais e mais eficazes. E há algo sobre como usar o autoconhecimento de forma que realmente ajude, em vez de criar apenas uma nova forma de se relacionar com o mesmo padrão de uma perspectiva mais sofisticada. A diferença está em o que a pessoa faz com o entendimento. Se o entendimento fica no nível intelectual, vira uma narrativa elaborada sobre por que faz o que faz. Se o entendimento é usado como ponto de partida para buscar experiências novas, para criar condições relacionais diferentes, para trabalhar com o corpo e não apenas com a mente, então ele cumpre o papel que pode cumprir, o de bússola, que aponta a direção em que o trabalho real precisa acontecer. Existe uma última pergunta que esse conteúdo deixa e que vale levar consigo. Não porque eu volto para o mesmo lugar, mas o que eu preciso para que existam outros lugares para ir. Porque a repetição do padrão não é apenas sobre o que prende, é sobre a ausência do que ancora. E construir âncoras novas, sejam relacionais, sejam internas, sejam práticas, é o trabalho que cria a condição para que o mapa antigo deixe de ser o único disponível. Esse trabalho não é rápido, não é linear, mas é real. E é o único que chega onde a força de vontade não chega. Tem algo que vale ser dito antes de encerrar o primeiro ângulo dessa conversa. O fato de reconhecer o padrão já é diferente de estar apenas dentro dele. A pessoa que consegue nomear o que se repete, que consegue ver o ciclo de fora enquanto está dentro, já ocupa um lugar diferente em relação ao padrão. Não o lugar de quem está livre, mas o lugar de quem está consciente. E consciência, por menor que pareça, é o começo de tudo. É de onde qualquer mudança real começa a ser possível. E antes de fechar esse primeiro ângulo, vale dizer algo sobre a esperança que está embutida em tudo que foi falado aqui. O fato de os padrões terem origem, de terem uma lógica, de fazerem sentido dentro de uma história específica, significa que eles não são a essência da pessoa. São respostas que podem mudar quando as condições mudam. E as condições podem mudar com o suporte certo, com o tempo necessário, com as experiências que o sistema nervoso precisa para construir um novo mapa, devagar, mas mudam. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nesse ciclo de voltar para o mesmo lugar e nunca tinha entendido por quê, eu te convido a conhecer o método. Devagar, tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender quais são os mapas relacionais que você está usando, de onde eles vieram e por que fazem sentido dentro da história que você viveu. E como é possível, com cuidado genuíno e com o tempo que esse processo realmente pede, começar a construir referências internas novas, a partir das quais a repetição deixa de ser a única opção disponível. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Um amigo, um familiar, alguém que está na mesma fase e que reconhece que se repete mas não sabe porquê, e que às vezes não encontra as palavras para o que está sentindo, mas reconhece quando alguém nomeia com clareza. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora. Toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e não perder os próximos conteúdos, que tem muito mais por vir nessa jornada. Vejo você no próximo vídeo.